Boa noite, senhor presidente, vereadores, funcionários, população presente aqui no plenário que acompanha e assiste em casa. Eu quero primeiro também cumprimentar o vereador Edio Lopes pelo trabalho de fiscalização no que se refere à CADESP, e acho que a responsabilidade e a seriedade do trabalho dele se reflete na própria decisão da Justiça, que reconhece que a idoneidade da empresa é bastante questionável na medida em que prejudica diretamente seus trabalhadores, que reconhece que o pagamento configurado como lucro está equivocado, portanto, um dinheiro público sendo desperdiçado, mal utilizado, que poderia ter reflexos importantes na saúde, uma vez que a gente vive o caos de não ter medicamento de distribuição gratuita na rede faltando, para além dos outros exemplos que o senhor deu. E esse é um entre outros elementos que acabou fazendo com que a bancada do PT definisse pela indicação do seu nome para compor a CEI da Saúde, porque a gente sabe da sua seriedade e vai ter todo o nosso respaldo aí para que a gente possa fazer desse instrumento um instrumento de fato de apuração e de transparência. Quero aproveitar aqui e dar parabéns, na verdade, boa noite ao companheiro João Matheus Bolito, que é vereador na cidade de Rincão e está aqui agora presenciando a nossa sessão. Queria pedir para a Mari soltar umas imagens aí no vídeo. Há alguns meses eu tive na Chácara Flora atendendo a demanda de moradores para poder fiscalizar e denunciar uma situação de bastante preocupante de degradação, assoreamento da represa da Chácara Flora, lembrando que essa represa é uma nascente do Ribeirão das Cruzes, que tem uma responsabilidade grande no abastecimento de água aqui em Araraquara. Diante do que a gente viu ali, a população acessando sem ter nenhum critério, a gente via muito lixo, fora o problema social que isso leva para aquele bairro, porque há muita gente ali, segundo os moradores, usando droga, bebendo, violência, som alto, perturbação do sossego. Levamos o caso para o Ministério Público do Meio Ambiente, que teve ações imediatas no sentido de cobrar da Prefeitura Municipal soluções para esse problema. De imediato, a Prefeitura fez o plantio ali de mudas nativas para poder estimular a volta da mata ciliar ali, para a gente poder proteger aquela margem da represa, o que é importante, e fez um trabalho na lateral ali, que é esse que vocês estão vendo no vídeo, para tentar inibir o acesso das pessoas, dos banhistas à represa. Muito bem. Voltamos ali hoje, mais uma vez, demandada pelos moradores, porque o plantio das mudas, muito bem, isso está acontecendo, a gente vê as mudas ali, agora é esperar o tempo para poder desenvolver. De outro lado, aquela medida que a Prefeitura tomou para poder impedir o acesso das pessoas à represa é muito precária, é um monte de entulho que foi posto ali de pedra que não dá uma altura de 50 centímetros. Então, ainda que um carro não passe por ali, as pessoas estão estacionando o carro do lado, estão voltando à represa, ou entra com moto ou entra com bicicleta. Teve até uma diminuição de pessoas utilizando ali, mas eu acho que isso tem a ver um pouco com o clima também. Na medida em que agora a temperatura volta a esquentar, a gente está na primavera, mas um clima de verão altíssimo, é óbvio que a procura por lazer e por esses espaços onde tem água vai ser maior. Então, eu vou voltar ao Ministério... Eu estive lá hoje recolhendo algumas imagens, a gente vai voltar a procurar o Ministério Público do Meio Ambiente, porque eu acho que essa é uma questão que exige uma ação bastante rigorosa por parte da Prefeitura Municipal, da Secretaria de Meio Ambiente, porque daqui a pouco aquela área onde foi feito o plantio das árvores, ela vai ser degradada, porque se não tiver controle, as mudas que estão ali, o pessoal vai pisar, vai continuar judiando, e a gente vai continuar com um problema grave, que é a preservação dessa represa, que tem um papel importante aqui para Araraquara. Uma das alternativas que eu acho que seria importante a Prefeitura considerar, porque eu me lembro, quando eu conversei com o promotor, ele disse que, entre outras coisas, a Prefeitura tinha garantido que ia manter ali um trabalho de fiscalização, de vigia, com a Guarda Municipal. Eu me lembro que eu
falei para o promotor, olha, vamos aguardar para ver como vai ser, mas eu acho muito difícil, porque a guarda tem um efetivo pequeno, uma estrutura pequena para poder dar conta de um trabalho que tem que ser feito constantemente. É impossível você manter ali uma ronda, um trabalho 24 horas, 7 dias por semana da Guarda Municipal. Então, que a Prefeitura possa pensar também na possibilidade de trabalhar com mais tecnologia com isso. E aí, a gente tem câmeras de monitoramento que poderiam, assim, servir não só do ponto de vista da criminalidade, ainda que a Chácara Flora seja também um ponto de fuga, mas também para você ter um controle, uma fiscalização, um monitoramento 24 horas por dia. De modo que esse tipo de infração, ela pudesse ser identificada na central, e aí sim, pontualmente, você manda a Polícia Militar, ou a Polícia Ambiental, ou a Guarda Municipal, que seja. O que não pode é não fazer nada, ou continuar com medidas paliativas, praticamente enxugando gelo, porque a gente não vai resolver o problema lá. Então, vou ter que voltar agora a cobrar, na verdade, mostrar a situação para o promotor, porque... eu não sei se foi feito um TAC, mas eu me lembro que a Prefeitura, que a Secretaria de Meio Ambiente apresentou um relatório de medidas que seriam adotadas, mas, infelizmente, não estão sendo suficientes. E a tendência agora é que a população volte em peso para utilizar a represa da Chácara Flora, porque não se tem muita alternativa aqui na cidade. É preciso ter esse controle. E eu... quero dizer, por fim, também, essa semana muita gente ficou bastante chateada com a notícia que saiu na imprensa de que um projeto que está há 11 anos aqui em Araraquara, que é o Movimento Violão, já praticamente conhecido de toda a sociedade araraquarense, foi encerrado por falta de verba. E aí eu quero dialogar um pouco com a fala da vereadora Juliana Damos, que falou a respeito de alguns problemas com as emendas que ela solicitou. Talvez devido, entre outros justificativas, aí, algum tipo de falta de empenho dos gestores municipais em cobrar isso também do governo do Estado. Eu queria saber, porque assim, eu sei que a gente está com uma dificuldade grande do ponto de vista das finanças, a prefeitura está quebrada, você vê cortando recurso de áreas essenciais. Semana passada a gente remanejou dinheiro para o meio ambiente, tirando da Secretaria de Segurança Pública, da manutenção da Guarda Municipal, então você vê que tira de um lugar importante para cobrir outro. E isso não é suficiente, mas existem algumas alternativas que eu acho que vale a pena a gente questionar. Então, por exemplo, tem editais públicos que financiam projetos, sobretudo do poder público. Foi tentado, por exemplo, um PROAC ou alguma outra alternativa para que a gente não perdesse o movimento violão? Foi tentado? Eu não sei se foi. O senhor não pode, o Renato Haddad, o secretário, depois se o senhor puder falar num outro momento, mas é uma dúvida. O ano passado, a gente incluiu no calendário oficial da cidade aqui o Araraquara Punk como um evento oficial, no calendário oficial de Araraquara, porque é um evento independente que acontece com a comunidade punk aqui, bastante reconhecido também, entra no calendário oficial da Prefeitura. Agora, o que isso significa? Na prática, praticamente nada. Porque, assim, nem para ajudar com o som foi possível. Cedeu o espaço do Wallace com a contrapartida de arrecadar alimento. Muito bem. Tentou-se, por exemplo, captar recursos junto à iniciativa pública ou mesmo privada, fora do orçamento próprio da cultura, que é ridículo, para conseguir manter esse tipo de evento? Então, fica aqui o nosso questionamento, na medida em que dos próprios não tem, que tem empenho para buscar dinheiro fora, como a gente sabe que no esporte está acontecendo, porque o prejuízo na cultura está sendo muito grande. Obrigada.